do Deus Criador dos céus e da terra, aquele que era, que é e que há de vir buscar o seu povo. Louvamos a Deus pela tua bondade, pela misericórdia do Senhor e por tudo que Ele tem nos feito. Neste momento de abertura, convido você a orarmos, a falarmos com Deus, a colocarmos as nossas vidas nas mãos daquele que tudo pode e que tudo vê. Santíssimo, amoroso e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua bondade e misericórdia. Graças te damos porque não há ninguém nos céus, na terra ou debaixo da terra que se compare com um Deus tão grandioso como o Senhor. Não há ninguém, meu Deus, a quem possamos recorrer e possamos apresentar os nossos dilemas dessa vida. Por mais que às vezes, Senhor, somos surpreendidos pelo que essa vida nos apresenta, Deus. E por causa do pecado que impera neste mundo, muitas vezes somos submetidos, meu Deus, a sofrimentos, a angústias, a perdas, a enfermidades, a decepções, mas Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que tudo enxerga, Tu és o Deus que ampara o aflito, socorre a viúva e o órfão. Tu és o Deus que não desampara aquele a quem te clama. Por isso, nessa tarde, nós glorificamos ao Teu nome, colocando a nossa vida, Senhor, em Tuas mãos, para que o Senhor entre com providência naquilo que nós necessitamos e que esteja de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Perdoa-nos, ó Deus, se por algum momento nesta caminhada, diante das lutas dessa vida, dos desafios dessa vida, se por algum momento questionamos o Teu trabalhar, se duvidamos da Tua bondade, ou se cogitamos, meu Deus, deixar-te, porque as coisas não aconteceram como nós gostaríamos que acontecesse. Perdoa-nos, ó Deus, e nos aperfeiçoa, nos dando fé, firmando os nossos passos e aprimorando o nosso coração para que ele seja um coração 100% fiel a Ti. Oramos, Senhor, porque cremos que só Tu és Deus nos céus, na terra e debaixo da terra. Por isso, Senhor, colocamos essa cidade em Tuas mãos, cada pessoa, cada família, Senhor, cada morador dessa cidade. Toma em Tuas mãos, Senhor, a cidade de Dionísio e opera, Senhor, o Teu querer e o Teu efetuar. Abençoe, meu Deus, cada comerciante, abençoe, Senhor, cada lojista, abençoe o poder público dessa cidade, do prefeito até o profissional mais humilde, Senhor, para que todos sejam instrumentos de bênção para essa cidade. E fale ao nosso coração, Senhor, porque necessitamos de ouvir o Senhor. Essa é a nossa oração, no nome sacrossanto de Jesus. Amém. Confira a agenda semanal da Igreja Presbiteriana. Terça-feira, às 19h30, reunião de oração. Quinta-feira, às 19h30, ensino bíblico. E domingo, 9h, escola bíblica. E às 19h, culto de adoração. Igreja Presbiteriana do Brasil, em Dionísio, na rua José Isidore Garcia, número 22. Isso aí, gente boa. Voltamos para falar da palavra de Deus aqui no Reflexões com Deus, refletindo um pouco na palavra de Deus que está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 13. Né? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 14, perdão. Neste texto, Pedro vai falar sobre o cristão, que o cristão deve esperar a volta do Senhor. E essa espera não deve ser uma espera sem nenhuma ação, deve ser uma espera
com uma vida de retidão, ou seja, uma vida correta, uma vida pura, que essa espera deve ser feita também com o estudo das Escrituras, e com isso o cristão, enquanto ele espera a vinda de Jesus, a volta de Jesus, ele deve crescer em Cristo. Então veja, o cristão, ele espera a volta de Cristo, mas ele não pode sentar ou ficar parado a vida inteira, deitado em berço esplêndido, não. Ele deve viver uma vida reta, ele deve estudar as Escrituras e ele deve crescer no conhecimento. Com isso, então, Pedro vai falar essas palavras. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais, ou deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então vejam só, primeiro ponto que Pedro levanta aqui dentro dessa tríade da espera do Senhor é que o cristão, ele deve viver uma vida reta. Então esperar a volta de Cristo é também ter uma conduta, uma ética na vida, uma conduta boa, uma conduta louvável e ter uma ética bíblica na sua vida. Nós não podemos esperar a volta de Jesus de qualquer maneira, se prostituindo, cometendo idolatria, fazendo mal ao próximo, cometendo todo tipo de torpeza. Pedro, ele diz isso, né? Olha, que quando ele volte, quando Cristo volte, que ele nos ache como? Em paz, sem mácula e irrepreensível. Ou seja, então nós devemos ter paz. Paz conosco, paz com Deus e paz com o próximo. Tá? Cristo, quando voltar, deve nos achar assim. Também sem mácula, nada que manche o nosso caráter, né? Nada que seja de alguma espécie de marca negativa em nós. Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, aquela pessoa ela é bacana, mas tem um defeito, né? Sempre tem um mas ali, né? A conjunção adversativa ali, mas não. Então, que nós não tenhamos esse mas na nossa vida, que possamos ter um testemunho de pessoas que não têm mácula, que não têm nenhum tipo de mancha negativa, né? São redundância, mas que não tenham nenhum tipo de marca negativa. Então, que nós sejamos irrepreensíveis. Irrepreensível é aquele que não precisa ser repreendido por suas condutas, é aquele que não precisa ser chamado a atenção pelo que ele faz. Então, veja, essas são as primeiras marcas que nós devemos carregar se nós estamos de fato esperando Jesus Cristo, esperando a sua volta. Por isso, Pedro, ele diz, né, que nós estejamos em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Tá? Então, ou seja, o Senhor é paciente, e esta longanimidade, Pedro vai dizer que vocês têm que estar em paz, sem mácula e sendo irrepreensível, e não se preocupar com o tempo, porque alguns estão dizendo, mas Cristo está demorando para voltar, porque meu tataravô, meu avô, meu bisavô, todos falaram que Jesus ia voltar, ele não voltou até agora, aliás, já faz mais de 2000 anos isso. Vejam só, o termo, quando a Bíblia usa o termo longanimidade, é para falar da paciência longa de Deus. Então o Senhor, dentro da sua longanimidade, ou seja, ele é longo na sua paciência, o Senhor está dando tempo para que o ser humano se arrependa dos seus pecados, para que o ser humano deixe a sua vida de pecado, para que o ser humano abandone o erro e então possa ser conduzido por Cristo, ele possa
ter uma vida digna, uma vida que não seja uma vida de pecado. Então, Deus é longânimo. Mas Pedro continua dizendo, olha, Paulo já falava disso, e de certo Paulo falou bastante sobre a vinda de Cristo, e era deturpada as falas de Paulo. Tessalonicenses, Paulo chama a atenção dos crentes de Tessalônica, dizendo que eles não podiam agir como ignorantes quanto à volta de Cristo, que não se daria do jeito que estavam falando, mas aí ele coloca todo o conteúdo, podemos assim dizer, que o cristão precisa saber sobre a volta de Cristo. Ele está dizendo, olha, nós não vamos suceder os que já morreram, primeiro eles vão ser ressuscitados, depois nós, os que estivermos vivos, seremos então glorificados, então seremos chamados, levados e glorificados, né? Então Pedro está dizendo, olha, há muita deturpação sobre a vinda de Cristo, e notem que isso se repete nos dias de hoje. Há muita deturpação sobre a vinda de Cristo, como se dará, de que forma se dará e quando se dará. Mas Pedro ele vai para um segundo ponto agora, dizendo que nós precisamos estudar a Escritura, porque estudando a Escritura não vamos ser enganados por aqueles que deturpam, né? Que já tentaram deturpar os escritos de Paulo, assim como os demais escritos, mas também tentam nos dias de hoje deturpar os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos bíblicos. Devemos tomar cuidado com esses falsos profetas. Aliás, os falsos profetas, Jesus Cristo diz que seria uma das marcas do fim do mundo, o crescimento de falsos profetas. E como tem falsos profetas hoje, dizendo que são o Cristo, dizendo que Jesus até não vai voltar mais, que Jesus não existe, haja vista aí o crescimento do ateísmo. Então, estudando as Escrituras, tendo as Escrituras como regra de fé e de prática, nós não seremos enganados por aqueles que querem deturpar a palavra de Deus. E nas Escrituras nós temos todas as informações de como se dará a parousia, a volta de Cristo, como isso se dará, de que forma isso se dará, mas principalmente de que forma eu tenho que aguardar essa volta de Cristo. E o mais importante, as Escrituras atestam que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E mais, que Jesus ressuscitará aqueles que já morreram, que ele dará vida àqueles que já morreram. Eles serão ressuscitados no corpo e assim glorificados para nunca mais morrer. E lá nós encontraremos com eles, nós nos encontraremos com todos os crentes do passado, com todos os eleitos de todas as eras, encontraremos com familiares, amigos, encontraremos com irmãos do passado que foram referências para nós, para num belo canto eterno glorificar a Deus pela sua bondade e pelo seu amor. Por isso Pedro diz, diante disso, cresçam no conhecimento. É isso que Pedro diz. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, enquanto Cristo não vem, eu preciso crescer na graça e no conhecimento. E como é isso? Se dá em eu conhecer mais a Cristo, se dá eu conhecer mais o Senhor. E aonde é que eu posso conhecer o Senhor? Nos blogs, nos Instagrams da vida, nas páginas de Facebook? Não, eu conheço o Senhor nas Escrituras. Elas testificam do Senhor, elas falam sobre o caráter santo, justo e reto do Senhor. E é ela que diz como é que eu devo esperar a volta de Cristo. E um dos conselhos é crescer na graça. Crescer na graça é ser mais crente, é ser mais espiritual, é ser mais sensível à voz do Espírito Santo, ser mais piedoso. E no conhecimento, adquirir o conhecimento bíblico para que ninguém te engane daquilo que foi ensinado. Por isso, a resposta para a nossa vida, tanto nessa terra quanto na do futuro, é Jesus Cristo. Ele é a resposta. Cristo é a nossa resposta. Nós não precisamos de nenhum sábio, não precisamos de nenhum guru, não precisamos de nenhum vidente, não precisamos de nenhum religioso. Nós precisamos somente de Cristo. Ele é a nossa resposta para todas as nossas perguntas. Por isso, meu amado, minha amada, tenha certeza, Jesus Cristo voltará. Acredite você ou não, Ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para restaurar a criação que foi manchada pelo pecado. E a Bíblia diz que este novo céu e nova terra
será perfeito. Não teremos mais violência, não teremos mais morte, não teremos mais dor, não teremos mais luto. Jesus Cristo vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas e nós não sofreremos mais as lutas dessa vida, não sofreremos mais diante das lutas dessa vida, diante dos sofrimentos dessa vida. Não haverá mais nada que tire a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade, porque Cristo venceu e ele voltará para buscar este povo que ele comprou pelo seu próprio sangue. Por isso, ele é a resposta que você precisa para todas as suas perguntas.